aqui a Gilza Santos, que é a vereadora de Governador Valadares do PT, e já vou colocar você aqui, Gilza, com um recado, viu? A Júnia Lage da Guerra, que está sempre aqui com a gente, a Gilza mora em Ipatinga, a minha filha em Governador, e ela é nora do Edson Brandão, do PT, e em Ipatinga temos uma vereadora do PT, Cida Lima. Então, olha aí, você já chegou com o superchat, Júlia, querida, muitíssimo obrigada. E aí, sim, Gilda, seja bem-vinda. Não sei se você já estava aqui, então, se você quiser, né, dar alguma opinião, porque você já estava aqui ouvindo, então você já tem a palavra. É contigo. Ai, meu Deus, gente, que nervoso. Nada! Primeiro, né, pedir a bênção aos mais velhos e aos meus mais novos e dizer, assim, da imensa gratidão de estar com vocês, né, mulheres que são referências por mim. Então, por isso, esse nervosismo, né, de saber que tem pessoas que eu olho ao horizonte e hoje poder estar falando com essas pessoas, isso é muito significativo. Fortalece a gente, faz a gente crescer, né? Então, eu uso esse espaço de vocês aqui como esse espaço de crescimento e fortalecimento. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, Axé. Dizer que eu ouvi um pouquinho da fala, né, o final, e vi uma falando, e a Helenira também, dizendo, parece que estava dizendo de Valadares, né? Estava falando da minha cidade. Não há muita diferença quando muda o CPF. A prática, às vezes, ela dosa, né? Às vezes ela é mais cruel, às vezes ela é de uma forma afrontosa, né? Ela é muito visível, mas aqui ela é bem invisível. Ela é uma prática de invisibilização, de silenciamento, ela é uma prática de tolimento. O assunto, se você puxa, você se torna um bobo que quer falar sobre algo que não afeta a cidade, como se fosse fator que não afetasse a nossa cidade. Ou é um mimizento, ou é um militante cansado da luta, né? Descansa, militante. Quantas vezes eu já ouvi isso? Né? E é impossível ouvir isso, e é impossível atender a esse pedido quando alguém nos faz, quando a gente tem uma cidade que, em 2015, nós tivemos 105 jovens assassinados, né, na faixa dos 15 aos 29. A grande maioria, num levantamento superficial do coletivo qual faço parte, nesse período, a gente fez um levantamento porque não tinham dados oficiais, mas a grande maioria das periferias, e então, quase consequentemente, a maioria pretos e pretas. Então, nós temos um índice, nós já ficamos entre a quinta cidade das mais violentas, né, do estado, na oitava do país. Então, aqui tem uma cultura de morte grande e não é anunciada, né? É uma cultura de morte de extermínio do nosso povo, e além de não anunciar, também não há denúncia, né? Porque há um silenciamento de quando nós queremos pautar, quando nós precisamos falar, quando nós nos colocamos. Então, esse tema de hoje é de uma necessidade atualíssima, né? Não tem como não dizer. E aí aqueles que nos pedem descansa, militantes, eu posso falar, por enquanto, podem ficar descansando vocês, que nós não estamos cansados, nós estamos aqui e não vamos parar, né? A gente só está chegando, preparando o caminho para aqueles que virão ainda com mais força. Eu acredito sempre nesse processo, que a gente é parte do caminho, né? Não é a ponta de chegada, nem a ponta de partida, a gente é parte do caminho. Então, nesse axé do Rio Doce, que também é um rio que foi violado dos seus direitos. Mas a gente vai puxar essa história, porque é uma tristeza, não é, Gilson, o que estão fazendo nessa região de Minas Gerais, né? Enfim, as mineradoras. Mas antes a gente vai falar ainda um pouco mais sobre essa questão, o debate das mulheres negras nos espaços políticos, mas eu vou trazer a Helenira aqui, não é, Helenira? Contigo para você fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Então, bem-vinda, Gilza. A gente tem muito bom ter você aqui. Eu acho que é exatamente quando a gente faz aquilo que a Lia está falando, né? Você chega num espaço e olha só gente branca,
Você tem que se incomodar com isso. Se você ainda não se incomoda, quando você chega num espaço só tem gente branca, você ainda está reproduzindo, se você é branco, né, o pacto narcísico da branquitude. Mas, Gilza, a gente está num momento em que a gente está vendo a representação política das pessoas pretas, e principalmente das mulheres negras, sendo atacada barbaramente. A gente chama isso de violência política contra as mulheres, mas existe uma violência política contra as pessoas negras e muito mais ainda contra as mulheres negras. A gente conversou aqui no Giro já com pessoas como a Ana Lúcia Martins, como o Renato Freitas, como a Duda Hidalgo, e a gente tem visto essa violência. Você assumiu como vereadora, até onde eu entendi na última eleição. Como é que tem sido para você? Como é que foi a sua trajetória até aqui, desse ponto de vista? Você recebe ameaças sistemáticas? Já teve pedido de cassação do mandato? Porque é nesse nível que a gente tem visto. Pisa uma pessoa preta num lugar onde nunca teve, tipo Ana Lúcia Martins em Joinville, e aí são ameaças de morte, ameaças de cassação, perseguição, como aconteceu com a Marlina, a exclusão. Como é que tem sido o seu mandato desse ponto de vista, antes da gente entrar aí no tema depois da questão do Vale do Rio Doce, que eu acho que também é importantíssimo? Como eu disse, Lenira, Justa, eu só vou pedir para você falar um pouquinho mais alto. O pessoal falou que o som estava baixo, então é só você falar um pouco mais alto. Tá baixinho? Eu falo baixo mesmo, né? E eu sou professora, então eu sofro um pouquinho na sala de aula para dar as coordenadas, mas eu falo bem baixinho mesmo. Mas espero estar conseguindo passar a mensagem. Tá ótimo agora. Pode falar que está perfeita. Agora. Então, Helenira, aqui eu não tive ataques diretos. A gente, aqui em Valadares, tem uma forma, como eu disse, do silenciamento, né? da invisibilidade. Então, a pauta racial aqui, ela foi apagada. Nós tínhamos vários terreiros que foram silenciados. As práticas das comunidades de matriz, elas sumiram da constituição da cidade. O meu bairro mesmo tinha 5 comunidades que foram completamente apagadas, não se fala. A gente tem uma relação grande com cultura norte-americana, né, pela migração, e a gente acolheu aqui na cidade uma forma neopentecostal de prática religiosa, e é uma grande maioria, e isso silenciou as casas. Então, assim, olhando para isso, eu vejo assim, olhando para essa fórmula que vem acontecendo na cidade, a Câmara também ela se faz desta maneira. Ela finge que eu não sou mulher, ela finge que eu não sou preta, ela finge que eu sou apenas um ser político que está ali. Ela nega toda a minha existência, toda a minha luta, ela nega toda a minha construção como sujeito e acha que eu estou de pau a pau para discutir entre eles no que tange a caminhada, o processo, o que me levou até ali. O que me levou até ali não foram apenas os votos, mas foi toda uma trajetória, uma caminhada de vida que fez com que eu chegasse naquele lugar. E isso perpassa pelo fato de ser mulher, de ser negra, de ser periférica. Então, esse silenciamento aqui, ele é o ataque mais profundo, porque ele tira de nós a possibilidade de falar. Né? Toda vez que a gente fala, diminuída a pauta, ela é retirada de cena, levantam-se vozes para que a forma... Então, é uma forma de violência velada que acontece aqui em nossa cidade. Eu posso exemplificar isso no exercício, quando eu apresentei o dia 14 de março para ser o dia Marielle Franco, que era a pauta nacional que todas as vereadoras que assinaram a agenda Marielle estavam fazendo em suas cidades. E eu apresentei aqui. No dia que eu apresentei o PL, vários vereadores levantaram no dia, não era na discussão, não tinha tramitado, não tinha ido para a comissão, não era votação onde se discute o projeto, né? Nesse dia, vários usaram a tribuna para atacar diretamente a pauta que eu tinha colocado.
E aí trouxe aspectos, né, de que não era porque era uma mulher negra, podiam ser outras tantas mulheres que já sofreram violência, mas não conseguiram apontar uma mulher negra. Aí trouxeram Dorothy, trouxeram várias outras mulheres, mas não apontaram uma mulher negra que tivesse sofrido violência. Então, a gente vê na subjetividade, na forma que eles conduzem, nós temos uma Câmara de 21 cadeiras, só 2 mulheres, apenas eu, mulher preta, né? E os homens negros que estão na casa não discutem a pauta, não se apropriaram da pauta, vêm de outras origens. Então, eu me sinto bem só. E essa maneira é orquestrada. E o silêncio deles também colabora com toda essa prática da invisibilidade. Então, o ataque não é direto, como sofreu Dandara pela 4ª vez, né? Eu vi que ela já esteve aí com vocês também, pautando a luta de uma mulher preta numa região de Minas que é também de uma forma dos grandes latifúndios, né? Então, assim, a gente está nesse lugar, e ela ainda, o fato de ser jovem, eles vão tentando descredibilizar a nossa fala e a nossa pauta, a nossa vida e a nossa trajetória. Sofreu ataques diretos na rede social, eu não. Eu sofro uma violência velada dentro da Câmara, partindo da mesa diretora, que eu não posso pegar o microfone no meu direito. Eu fui líder de bancada, né, de bloco. A gente conseguiu formalizar um bloco aqui, né, foi uma luta para a gente não ficar fora das comissões. Para isso, a gente, né, convidou um vereador que é extrema-direita, e a gente, para não ficar fora das comissões, fizemos esse acordo. Ele foi uma pessoa que nos surpreendeu, da cordialidade, né? Mas a gente viu que ele não dava conta dessas pautas. Então, quando estávamos com as pautas que são do povo brasileiro, que não são pautas apenas identitárias, que é a pauta que aflige, como eu vi dizendo, é a pauta que vai lá na ponta, ela concretiza as nossas teorias, ela vai dizendo do que é de concreto na vida das pessoas. Quem são a maior parte da população que está em situação de pobreza, se não a população negra, as mulheres são armas de família. Então, ela tira do abstrato essas teorias muito importantes que vieram rompendo ao longo da história. Quem é a classe trabalhadora hoje, se não uma virada das mulheres que estão ocupando espaço de poder no trabalho? Então, assim, ela tem que significar na vida de alguém. Então, não existe identitarismo nessa questão, né? Existe concretude daquilo que nós falamos, teoria e prática acontecendo simultânea, né? Não dá para a gente ficar pensando que a gente está tirando o foco. Então, eu acho que eu até fui mais além da pergunta, né? Mas dessa violência que a gente sofre, aqui, especificamente, é uma violência do silenciamento, da tentativa de nos apagar, né? De chegar numa comissão e já está decidida toda a mesa. E calar seu mandato também, né, Gilza? Desculpa te cortar. É uma forma de calar o seu mandato, né? Que é cala a sua voz, cala o seu mandato, não é? É incrível isso, né? Houve práticas aqui de assinou um pedido de vista. Eu precisei entrar com recurso na justiça, porque o pedido de vista para um projeto que não havia sido discutido com a população, e ele foi não foi autorizado pelo presidente da comissão, e depois o projeto simplesmente tramitou no dia seguinte, né? Não deu a salvaguarda do pedido de vista. E, ainda assim, a Justiça considerou que foi uma prática que é administrativa da Câmara e não concedeu. Então, assim, é absurdo você lutar com um mecanismo tão engendrado, ele está tão organizado a querer te calar, né? Então, é uma dor física, porque eu sou emotiva, estar nesse lugar, eu levo as emoções para esse lugar, porque eu acho que também a frieza tem que sair das cadeiras legislativas, dos espaços de poder, sobretudo. A gente tem que sentir a vida do povo, das pessoas,
né? Só assim que a gente consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente sonha ou escreve, teoriza, a gente só sentindo também, né? E aí esse exercício da acessibilidade para mim é caro, porque eu sofro bastante com esse silenciamento. Né? Esse silenciamento, perfeito. Eu nem vou ler comentário nenhum, já vou passar para a Vilma. Vilma, é contigo. Uau! Nossa, que dia, né? Gilza, minha irmã, sempre lembre que antes de você, outras e outros batalharam para que você chegasse nesse espaço. Você não está só e este mandato ele é importante para todo o nosso povo em Valadares, essa Minas Gerais profunda, né? Do nosso povo, que das congadas, dito, né, por nossa querida Leda Martins, né? Essas afrografias da memória, elas são importantes para a gente resistir, né? Então, existem muitas narrativas sobre Valadares, né? Tipo que uma esperança que é plantada por uma elite, como se essa esperança estivesse fora, inclusive do Brasil, e a gente tem visto os resultados, né, de uma violência contundente, e nós precisamos, o que você está fazendo é fundamental, que é deixar acesa a esperança no coração do nosso povo, de que nós precisamos das políticas em Valadares, para a nossa vida acontecer em Valadares, né? Assim como nossa irmã Dandara em Uberlândia, né? Assim como todas as nossas irmãs vereadoras, como bem falou aqui a Helenira, que se espalham nesse momento no Brasil inteiro. Esses enfrentamentos mudam a fotografia do poder. A gente mudou nas câmaras municipais e é o caminho para a gente mudar as assembleias legislativas e o Congresso Nacional. Portanto, é fundamental cada mandato, e essa presença nossa. Nós não vamos entregar o nosso poder de representação para os outros, né? E essa nossa presença ela é pedagógica, ela é espelho para as nossas meninas e os nossos meninos, nossas irmãs mulheres negras, que são vilipendiadas, desrespeitadas e atropeladas violentamente pelo racismo, né? Então, esse momento que a gente está vivendo, imagine, né? Ana Lúcia Martins, lá em Joinville, tudo para nós é isso, Helenira, tudo para nós é a primeira vez, né? Tudo para nós é a primeira vez. E é preciso ter muita força para a gente compreender a força de, por exemplo, uma Benedita da Silva, que vai fazer 80 anos em plena atividade política, 26 de junho deste ano, Bené completa 80 anos. Isso é muito forte, ela é um símbolo para nós, não é à toa que ela está aqui nessa parede, olha. Benedita e Marielle Franco estão aqui, na nossa parede, que é exatamente para sustentar essa força. Mas cada projeto, Gilza, que você colocar aí, é fundamental, né? A gente também fazer essa rede nacional, como você falou aqui da Agenda Marielle Franco, que é muito importante. Nós vamos fazer o Amanhecer com Marielle, e é preciso que aconteça aí na sua cidade. Amanhecer com Marielle no 14 de março é a possibilidade de nós impedirmos a amnésia, nós falarmos de verdade, memória e justiça, né? Por Marielle Franco e por todos, todas e todes nós. Então, cada mandata ela tem essa força, e para nós, às vezes, é a primeira vez numa cidade que nosso povo olha para o Parlamento Municipal, para a Câmara Municipal de Vereadoras. Vamos disputar também no léxico, né?
a Câmara Municipal de Vereadoras. É a primeira vez que aquela mulher, lá do fim da rua, aquela mulher da periferia, ela olha e vê alguém igual a ela. Isso tem uma força muito grande, é fundamental, né? E os nossos projetos, que a gente, cada vez que você faça um projeto, manda aqui para o 247, né? Fala assim, olha, vou entrar em discussão hoje. Daqui a uma semana. E aí, ó, a gente não tem rádio, mas às vezes a gente vai fazendo, né? A gente tem voz, né, Vilma? A gente tem voz, né? né? Inclusive, essa é a nossa forma de dizer Marielle tem voz, os nossos mortos têm voz. Esses 105 jovens negros e negras que você nos falou aqui, é um absurdo nós pensarmos uma cidade do interior, né, com esse dado, mas essa é a realidade para muitas das nossas cidades, aqui na Bahia também, Feira de Santana, Vitória da Conquista, em uma única situação, 9 jovens ciganos assassinados. Então, para nós é fundamental, né, colocarmos, porque na hora que a gente bota o projeto de lei, a gente está oficializando na história do Parlamento Municipal, né, que nossos mandatos nunca serão em vão. Nunca. Muito obrigada por sua presença potente no Parlamento e nessa rodada do Giro das 11. Que felicidade, não pelos temas, mas pela, né, o que é. Esse é político, isso é pedagógico. A nossa presença, a nossa fala, sermos altivas, mesmo quando a gente fala, né, com tanta delicadeza como você fala, né? Que a nossa felicidade é uma felicidade guerreira. Vilma, que fala maravilhosa. Helenira, eu vou passar para você. Eu acho que a gente já vai trazer, a partir dessa discussão também, eu acho que é um outro ponto que também é uma luta da Jusa, que é a questão, né, do Vale do Rio Doce. Então, eu já coloco para você a pergunta. Enquanto isso, eu só vou dar uma arrumadinha aqui no meu estabilizador que está caindo aqui da mesa, eu já volto. Helenira, vai lá. Vou lá. Então, Gilza, a gente tem acompanhado aqui no Giro. Aliás, eu vou comentar que alguém perguntou por que o Mauro não está aqui. O Mauro hoje precisou fazer os exames, gente. Amanhã ele está aí de volta, mas ele hoje não pôde mas estamos juntos, né? O Mauro sabia, ajudou a organizar a vinda da Lia e da Gilza. Foi ideia dele, inclusive, primeiro. Mas vamos lá. Gilza, a gente tem visto a destruição que tem representado a mineração no Brasil, e eu sempre comento aqui que a mineração, ela tem uma ligação intrínseca com a escravidão no Brasil, né? Afinal de contas, a primeira acumulação dos capitalistas brasileiros se dá via escravidão na superexploração no campo, né? Na produção de cana, de café, e na mineração. E esse colonialismo, tanto que ele é assassino, mas ele não parou, né? A gente supostamente teve uma lei de libertação dos escravos, a gente supostamente deveria ter legislação ambiental que está sendo super atacada, e as mulheres negras foram super atingidas também pelo crime da Vale do Rio Doce, né? Então eu queria que você falasse, só fazer um parênteses, para quem não se lembra, gente, Governador Valadares, como a gente está num programa nacional, Governador Valadares é aquela cidade onde muita gente sai, vai morar nos Estados Unidos, então é uma cidade que tem sempre uma relação muito grande com os Estados Unidos, que as pessoas saem fugidas do Brasil, né? Ou achando que vão encontrar esperanças. Teve uma década que isso começou a mudar e algumas, inclusive, estavam voltando, porque aqui no Brasil estava melhor que lá, mas agora né, retomou o ciclo, mas o Governador Valadares é marcada por essa situação, mas também é marcada por ser uma cidade na beira do Rio Doce, que sofreu com todo aquele crime da Vale, né? Como é que está a situação das mulheres negras, das pessoas atingidas, das comunidades quilombolas e as comunidades que tinham no entorno hoje, né? Qual é a luta que o seu mandato está encaminhando a respeito disso? Sofreu e ainda sofre, né? Se a gente pensar que esse ano foi um ano de muitas chuvas em Minas Gerais e nós tivemos a terceira maior enchente aqui na cidade.
Então, só 2 superaram. Foi aterrorizante ver, parecia uma cena de guerra, de filme de vamos destruir o mundo, sabe? Aquela coisa de invasão. A cidade ficou desse jeito, né? As pessoas perderam tudo. Quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, né? Todos os móveis, perderam tudo. Roupa, perdeu o fogão, geladeira, foi tudo com a água. Muita gente não tinha como tirar, ainda que o prazo, aqui há uma prática de ser assim, mas não saiu em tempo, mas saiu deixando sua vida, sua história, sem uma política programática, né, algo que pudesse ajudar a levar parte daquilo que ela pudesse se reerguer daqui para frente, né? Às vezes uma vida inteira lutando para garantir uma casinha meramente mobiliada, ali organizada, e não teve a oportunidade de salvar isso. Não é fácil deixar para trás a nossa história, né? A nossa vida, o fruto do nosso suor. Então, muitas pessoas perderam muita coisa nessa chuva agora de janeiro. E a gente tem um agravante, porque não é só a margem do rio que veio e ocupou as casas. Junto com a margem veio areia e veio minério. Então, a gente teve metal pesado dentro da casa das pessoas. A gente tem aqui uma régua no serviço de saneamento que não estava alinhada com a régua que, né, do monitoramento estadual. Então, a gente está investigando se isso também não foi algo que fez com que o alerta demorasse a ser dado às comunidades. A gente está também investigando por que ainda não há uma transposição, né, um outro abastecimento de água na cidade, porque desde o crime ambiental, que foi promovido pela Vale, a Samar, desde essa época, uma promessa de garantia, porque nós estamos numa cidade com quase 300 mil habitantes, e essa cidade, ela ficou completamente sem abastecimento de água. Imagina 2015, como foi a luta, a correria. Você conseguia ver o melhor e o pior das pessoas na hora do aperto, né? Do desespero. Vendo extremo de solidariedade e extremo da falta de solidariedade, da ausência de humanidade. Né? Então, assim, hoje, 6 anos depois, a gente pode dizer que nada foi feito. Então, o Vale do Rio Doce, todo o Rio Doce sofre com isso, né? A nossa cidade sofre em torno da nossa cidade. A gente não tem grandes produtores, né, de alimento, inclusive a nossa cidade traz muito alimento de fora, mas a gente tem os nossos pequenos produtores, cerca de 10% da produção que nutre a cidade, é dos pequenos produtores rurais, trabalhadores, parte do MST, alguns pequenos produtores mesmo não organizados, né, ou do sindicato de produtores rurais, e são figuras que tiveram grandes prejuízos e que ainda detectam animais que ficaram improdutivos ou que tiveram aborto, coisa que não era comum, né? E ainda hoje a gente fica nessa dificuldade de compreender quais os efeitos, porque não há uma pesquisa que vá nos mostrar quais os efeitos que tem sobre nós, sobre a população, sobre o território, né? As margens ainda que estão sendo nutridas por esse mesmo rio que está assoreado, e além de assoreado, foi contaminado. A gente tem acima da cidade, um pouquinho acima da cidade, nós temos uma barragem de energia, a gente chama barragem Baguari, que é um distrito do município, e ela não declara quanto de milímetros de água que ela solta. Ela não tem uma sirene, por exemplo, para dizer para as pessoas caso ocorra qualquer fatalidade. Né? Então, assim, há uma série de fatores que
de ausências que não foram exigidas, e a gente não sabe porque, depois de tantos anos, o município não faz um exercício de cobrança mais efetivo dessas empresas que tiveram responsabilidade sobre esse crime. Né? Então, o silêncio desse é um silêncio conivente, é um silêncio que permite que qualquer obra cale a prática, a execução do cumprimento das várias TACs que eles já levaram, né? Então, assim, o Estado também é negligente com essa temática. Então, eu penso que a gente precisa voltar a dar luz para essa discussão, voltar a tratar o meio ambiente também como algo que é da prática racial. A gente tem apenas um bairro que é uma área considerada área, vou colocar entre aspas aqui, área nobre, que as pessoas têm condições econômicas melhores ao longo da margem do rio. Todas as outras são populações de renda baixa, né? São bairros que todos à margem. O rio ele passa no meio da cidade, ele atravessa a cidade de ponta a ponta. Então, todos os bairros que estão à margem, todas as comunidades que estão à margem, exceto um bairro, que é a ilha, né? Que é uma ilha, esse é o único bairro que não tem tantas dificuldades econômicas, os demais todos têm. Então, a gente também está tratando de um racismo ambiental, de uma prática que é a maior população negra que está à margem desse rio, né? Que eram as mulheres que iam lavar roupa nesse rio, que esse rio já foi navegável, as pessoas iam pescar nesse rio. Toda a relação com essa construção de construção de vida, né, cultural, com as práticas culturais relacionadas ao rio, hoje elas estão abandonadas. Recentemente a gente teve uma das comunidades próximas daqui, né, outro município, mas que parou a linha férrea porque a Renova está suspendendo os pagamentos para os pescadores. Então, assim, há uma série de fatos que ainda precisam ser posto à luz das discussões, das instituições. É preciso que vários, né, e aí não é um fator único do município, porque o rio ele é regido pelo governo federal, mas passa pela cidade, então existe uma necessidade de uma junção de instituições nos níveis diversos para que haja, de fato, uma aplicabilidade real de reparação de danos. Né? A gente precisa, hoje, não tem como reverter o quadro, reparar um dano que a gente perdeu espécies que só tinha aqui nesse rio. Então, assim, hoje é só reparar aquilo que não dá mais para resgatar totalmente. É verdade, situação ali, tanto que amanhã eu também vou entrevistar uma liderança do movimento dos atingidos pela mineração para tratarmos desse assunto, né, também em Minas Gerais, Brumadinho e Bento Rodrigues. Vou ler aqui uns comentários e a gente já continua. Júnia Lage, Vale Assassina, Dina Silva, boa tarde, agradecendo aqui também a um superchat, peraí, deixa eu pegar aqui embaixo, rapidinho, agradecendo aqui a Deucélia, Regina, muito obrigada, querida, muito obrigada pela sua colaboração, eu já peço também para que vocês compartilhem essa live, que é bem importante, deixar um like, e, se possível, tornar membro do canal, brasil247.com/apoio. Vamos lá. Bom, a gente está indo já para o finalzinho da nossa live, uma hora eu tenho que ir para uma outra live aqui no 247, que é invisível. Então, hoje eu tenho que acabar em cima, um pouquinho antes da uma. Então, eu já passo para você, Vilma, para você fazer uma colocação, colocar uma pergunta. É contigo, querida. Oi. Eita, Gilza. Que batalha para nosso povo, né? E mostrando que nós temos muito a fazer. E somos nós, nesse esforço que o presidente Lula tem nos chamado, né? Colocar o nosso povo no orçamento,
colocar o nosso povo no orçamento e colocar, né, a burguesia no imposto de renda. Essa matemática aí, a gente vai ter que pedir muita ajuda de Helenira, né? Colocar o nosso povo, porque o socorro para nosso povo, para vir, é muita dificuldade. Esse relato que você faz aqui, né, é difícil, e são anos para reconstruir. A dificuldade que uma pessoa tem para comprar uma geladeira, comprar um fogão, né, comprar uma cama, um sofá, e de repente você vê, como você disse, né, tudo, absolutamente tudo ser levado, né? E ainda com o perigo dos rejeitos e dos metais pesados que acessaram as águas exatamente, né? E a gente está vivendo isso. O CPP, o Conselho Pastoral de Pescadores e Pescadoras, tem feito uma batalha de Minas até o Espírito Santo, que, olha, só de falar, Gilza, eu fico arrepiada com essa situação, porque diante do desastre, né, e dos crimes ambientais, a gente vê também a fome bater a porta do nosso povo, né? De gente que historicamente não tem uma experiência, né? Por exemplo, para nós que vivemos nas capitais, a vivência com a fome é uma. Quem mora na beira do rio, quem mora no interior, a vivência com a fome é outra, né? Então, ter o peixe para comer com qualidade, ter a horta, ter a roça de mandioca, ter o pé de banana, é um sentido de outra vivência. E nesse momento que tem tanto eufemismo, né, de não falar a palavra fome e não falar a palavra seca, né? Helenira tem cutucado a gente aqui com essa questão. Eu acho que é fundamental que a gente... eu não sei como está essa questão de votação de uma renda permanente em Governador Valadares, mas esse né, como renda básica, mas esse é um dos caminhos que a gente tem, enquanto Coalizão Negra por Direito, feito esse debate em todo o Brasil. Eu queria, somente para finalizar, Andréa, dizer que esse debate não termina aqui, agradecer a Gilza por partilhar e por trazer notícias de luta de Governador Valadares, né? Notícias de luta. Eu tenho insistido, agradecer aqui as minhas companheiras Ana Mone Santos, do Fórum de Mulheres Recicladoras da Bahia, Dina Silva, do Núcleo Popular de Direitos Humanos e Terreiro do Cobre, no Engenho Velho, aqui em Salvador. Elas estão todas aqui nesse debate. Dizer para um companheiro, Luiz, que pediu para... que deu né, ele falou, eu gostaria de entrevistar a Vilma. Entra lá no inbox do meu Facebook e a gente conversa lá, porque a gente vive numa situação tão complicada que não dá para a gente deixar telefone, tudo aberto, porque o nível de violência, né, é muito grave. E, assim, André, eu não gostaria de sair daqui sem dizer que a nota da Secretaria Estadual de Combate ao Racismo do Paraná, do PT no Paraná, muito obrigada pela nota, por se levantar com o Renato e dizer, e a gente está aqui enquanto esquerda negra brasileira para dizer, Renato Freitas, nós estamos contigo. Você não está só, meu irmão, assim como todas as nossas irmãs, vereadoras, deputadas e deputados não estão sozinhos nem sozinhas, né? Gilza, todos os projetos que você quiser que a gente grave vídeo, que a gente se pronuncie, nos mobilize, viu, minha irmã? Que a gente está junto e é junto mesmo. Valeu, Helenira, valeu, Andréa, que potência. Gilza, muito obrigada, né? E viva esse vermelho tão lindo que você está. Lá. E viva nossas casas, nossos terreiros, nossas comunidades de terreiro de Governador Valadares. Né? Essa é Minas Profunda.
Exatamente, Vilma, exatamente. Só um parênteses com relação à moradia, em Bento Rodrigues, no caso de Mariana, né? Eu estudei em Mariana, estudei na UFOP, Gilza, e saiu na época entre os moradores, eles lembraram que 2 anos antes de acontecer, por volta de 2 anos, antes de acontecer o crime, né, de Bento Rodrigues, a Samarco tinha ido no distrito e fez um inventário completo. Então, eles sabiam, assim, quantos ovos a galinha dava, quantos quartos tinha uma casa. Eles sabiam tudo. O inventário foi completo e nada fizeram. Bom, Helenira, querida, suas palavras finais já passando para você. Tá, vou primeiro convidar aqui em Florianópolis o pessoal, 1h30 vai ter a Assembleia do Sintrasem, a Assembleia Unificada Sintrasem com o pessoal da CONCAP na Praça Tancredo Neves. Segundo, conversar aqui que é importante, né, para a gente apoiar a greve que eu estava comentando lá no início. Segundo, comentar essa importância, né, olha do que a gente está falando. A gente está falando de racismo, a gente está falando de destruição ambiental, a gente está falando de machismo, a gente está falando de capitalismo, a gente está falando de privatização, de destruição do serviço público, de Estado burguês, quando a gente diz que o judiciário é parte do pacto da branquitude, que o judiciário é beneficiador da burguesia, quando a gente vê que a gente tem uma Vale que é protegida pelo Estado brasileiro, e aí não é por um governo, não, é pelo Estado brasileiro, por a maioria dos meandros, a Agência Nacional de Mineração, que foi criada para ser uma carimbadora dos interesses da mineração no Brasil, do judiciário, que passa a mão. A Gilza citou a Renova, que a gente já denunciou aqui, que é a fundação que a Vale criou para o dinheiro que a Vale tem que pagar, né, judicialmente definido, ao invés dela repassar isso para as comunidades e para as organizações da comunidade, ela criou uma fundação própria, que é administrada por ela mesma e que ela define quem é que tem direito a quê e como isso acontece, ou seja, é a raposa cuidando do galinheiro, né, na verdade, é a raposa que comeu todas as galinhas, destruiu o galinheiro, botaram mais galinha e eles estão seguindo cuidando do galinheiro. Então é para a gente perceber a quantidade de elementos envolvendo e para a gente perceber que isso é central na luta de classes no Brasil. Acho que o relato da Gilza é um relato que demonstra todas essas coisas entrelaçadas. A gente está falando de poder, de direitos, de dignidade, de preservação ambiental, de água. A gente está falando de uma cidade de 300 mil habitantes que tem água contaminada por rejeito de minério, por metal pesado. Nós estamos falando de direito à vida quando a gente fala disso, né? E atravessado pela questão do racismo. Então é muito importante, eu agradeço demais a presença da Gilza aqui, acho que é fundamental a gente falar desses lugares. Queria, na linha da Vilma, prestar também, dizer que a gente está solidária ao Renato Freitas, a Carol D'Artora, que é essa coisa, né? Quando você é preto, você é perseguido dos dois lados, é perseguido o que entrou e é perseguido o que não entrou. Porque a Carol ficou do lado de fora, não entrou na igreja, está sendo criticada barbaramente também nessa uniformização aí, né, de que todas as pessoas pretas teriam que ser iguais e todas respondem umas pelas outras sem individualidade, que isso também é parte do racismo. E a Isa Lourença, já que a gente está com a Gilza aqui, a Isa Lourença que é vereadora do pessoal de BH e que também está com ameaça de cassação e sendo perseguida também por ter participado de um ato contra a morte do Moise. E aí eu lembro muito de um artigo que falava assim, se você for protestar contra a morte, não incomode o padre, né? É impressionante como... E todo mundo esqueceu de falar de que o essencial nós estamos protestando contra a morte bárbara de 2 pessoas, né? Do Moise, do Durval e de mais pessoas, do menino que foi assassinado com 9 anos dentro da casa do pai, que era líder do MST, enfim. Então a gente precisa se lembrar que é disso que a gente está falando e proteger e apoiar as pessoas que estão em luta, sempre apoiar as pessoas que estão em luta, que estão botando a cara, que estão como os dirigentes do Sintrasem, ameaçados de prisão, ameaçados de demissão, ameaçados de corte de salário. Então a gente precisa estar junto com quem está lutando. No mais, agradecer muito a Vilma, a Andréia,
a Gilza, a Lia e a cada um e cada uma que está aqui e que puder realmente compartilhar, né, fazer esse conteúdo chegar ao mais longe, porque a gente fica fazendo o conteúdo do Bolsonaro chegar longe, né? Olha que ridículo, o Bolsonaro não sabe atirar. E compartilha, curte, comenta. Não, gente, vamos compartilhar, curtir isso aqui, ó, que é a informação que precisa chegar para todo mundo. Então é isso, muito obrigada, boa semana para todo mundo. Obrigadão, Gilza, você foi muito bem, estava nervosa, não tem porque estar nervosa, estava meio tímida falando baixinho no início, mas você é Mara e a gente precisa estar junto na luta. Conte com a gente, que a gente conta muito com você. Muito bem, Gilza, então, suas palavras finais agora. Gratidão, meninas, muito obrigada pela acolhida. Eu acho que vai empoderando também é ser acolhido, né? Então, que a gente possa acolher a todos e todas e todes de maneira grandiosa, né? Que a gente possa estender as mãos e caminhar lado a lado, e não deixar ninguém para trás, né? Se você quiser ir depressa, vá correndo, mas se quiser ir longe, é o que a gente quer, dê a mão e siga junto, né? Então, é isso que a gente quer, ir longe, né? Fazer com que a nossa história chegue longe. Eu sou de uma terra onde, Minas Gerais, né? Em que o MST completou agora, nesse final de semana, 34 anos, então quero fazer uma menção honrosa aqui. A primeira bandeira foi erguida em 1988 na Fazenda Aroega. Então, eu quero homenagear essas pessoas que são inspiração de luta, que são força de caminhada, que ressignificam a maneira da forma de educar com a vida, de todas as maneiras, né? Se colocar no fronte, caminhar daqui da nossa região até Brasília, Então, assim, são vários exemplos que a gente poderia trazer desse povo que nos inspira. Então, hoje eu quero dedicar esse momento também às lideranças do MST de Minas Gerais, de todo o Brasil e da América Latina, que dão sustentação à nossa caminhada, né? Sustentação das diversas formas, no alimento prático, né? Na comida, mas também no alimento vida, né? No alimento força renovadora. Eu sou muito agraciada por estar aqui com vocês, mulheres. Eu tenho que fazer Vilma, sou sua fã. Sou sua fã. Estou com o seu material para ler, que sua tese, né, que trabalha a questão do saneamento básico. Eu acho que é fantástico a gente voltar e ver aquilo que é necessário para as nossas comunidades, que ainda aparecem em discussões da década de 80, mas que são reais, né? E são atuais, e a gente precisa fazer. Então, eu agradeço imensamente esse espaço. Agradeço o eco das nossas vozes, agradeço a Andréia pela generosidade, Helenira pelo aconchego, né, desde sempre. Então, meninas, muito obrigada, viu? Dê um beijo meu para a Mauro, que também sou fã. Gilza, querida, fique tranquila que não foi... Essa é a primeira, mas não será a última. Pode ficar tranquila que você volta. Gente, eu tenho que correr, mas eu tenho que correr muito agora. Vamos lá. Gente, um beijo, Vilma, um beijo, Gilza, um beijo, Helenira. Peço a todos que venham comigo agora às 13 horas, então vou correr, vai atrasar um minutinho, para o Invisível Muito Além do Petróleo. Peço também para que vocês entrem na página do site do Brasil 247. A capa diz que Costa Neto alertou Bolsonaro até para a provável prisão de Carlos, o filho 03, caso mantenha beligerância nas redes, mas isso vocês vão ler só depois do Invisível. Gente, eu tenho que voar. Beijo para vocês e até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.